Amados, a paz do Senhor, nós nos alegramos em Deus nesta noite por este privilégio de poder estar nesse lugar, podendo adorar a Deus. E nesta noite eu quero deixar uma palavra aos irmãos, da parte de Deus, que eu gostaria de falar de um tema interessante quando a crise abala a nossa fé, ou quando a crise mexe com a nossa fé. Quando estamos em meio à crise, quando estamos em meio ao desespero, a nossa fé normalmente ela é abalada. Mas nós, como servos de Deus, precisamos estar firmes e constantes, crendo na provisão de Deus. Eu quero ler com vocês aqui Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, o capítulo de número 7 e o versículo de número 1, que nos vai dizer o seguinte: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Por que eu estou dizendo isso? Esse texto, ele vem logo após uma situação de desespero e calamidade que se abateu sobre a cidade de Samaria. Quando o rei da cidade, o rei da Síria, Ben-Hadad, se voltou contra Samaria, porque soube que o homem de Deus que nela estava dizendo ao rei de Israel tudo quanto ele planejava dentro da sua câmara secreta. Por esta razão, por tentar apanhar o homem de Deus, ele cerca Samaria. E Samaria agora se vê numa situação de desespero, porque cercada, não entrava alimento, não entrava e não saía ninguém. Cercada, o que estava dentro da cidade, a provisão que estava dentro da cidade foi se esvaziando, foi se findando. Cercada, Samaria foi perdendo os seus recursos. Cercada, Samaria não tinha mais de onde tirar recursos. Mas ainda assim nós nos perguntamos, mas não havia lá o homem de Deus? E a situação foi tamanha, foi tão cruel, que o capítulo 6 vai nos dizer que eles vendiam cabeça de jumento, esterco de pombo, e chegou ao ponto de começarem a comer carnes humanas, devido à crise que se instalou em Samaria. Mas o profeta, no capítulo de número 7, vai dizer que ele disse o seguinte: amanhã, quase a esta hora, haverá abundância. Ele disse: amanhã, quase a esta hora, vai haver provisões nessa cidade. E a cidade estava cercada. Então agora é a hora que a fé era posta em prova. Como crer que haveria melhora? Como crer que haveria solução? Como crer que haveria resposta? Como crer que a situação ia mudar? Como crer que a situação iria melhorar em meio a esta situação? Os algozes estavam do lado de fora, esperando para invadir, esperando uma ordem para tomar a cidade. Aí nos perguntamos como crer que isto vai mudar. Em meio a esta dificuldade, em meio a este cerco do exército sírio, como crer que a situação iria melhorar? Mas o profeta havia dito: amanhã, a esta hora, vai haver abundância nesse dia, vai haver abundância. E nós às vezes não cremos, deixamos de crer porque a situação é desesperadora. Mas eu tenho uma palavra a te dizer nesta noite: não deixe de crer, não deixe de confiar no que Deus está nos dizendo, que amanhã ou que depois de tudo isso nós iremos sair mais fortes. Nós estamos vivendo um momento agora em que a sociedade está com medo.
Eu falei pela manhã na escola bíblica dominical que a sociedade está com medo de um vírus que é menor que uma partícula de ar. É muito menor que uma partícula de ar, então nós estamos com medo, mas o que estava cercando Samaria era um exército sanguinário, dispostos a matar todos quantos se opusessem às suas vontades. E diante desta situação, o profeta ousa, o homem de Deus ousa a profetizar dias melhores. Ele ousa a profetizar abundância em meio a esta situação, e é o desafio que Deus nos faz. Profetize. Que amanhã seja o profeta desta geração e profetize que o dia de amanhã será melhor do que estamos vivendo hoje. Profetize que esta crise que estamos vivenciando vai passar e nós sairemos delas mais fortes, sairemos delas com mais ousadia, sabendo o Deus que servimos. Glória a Deus. É o tempo de crermos que a provisão de Deus virá, ainda que não haja perspectiva. Ainda que tudo está dizendo o contrário, eu vou ousar a profetizar sobre a sua vida. O dia de amanhã será melhor do que o de hoje. E a semana que vem será melhor que a de hoje. E o mês que vem será melhor que o de hoje. Porque Deus está trabalhando em favor do seu povo. Deus está trabalhando em favor da sua vida. Então Eliseu vai dizer isso. E Deus não age segundo a situação. Deus não precisa de circunstância para nos abençoar. Porque o que é que Deus faz aqui? No capítulo 7 nós vamos ver, ainda no capítulo 7 nós vamos ver, que fora da cidade haviam leprosos. E eles disseram, se ficarmos aqui morreremos, se entrarmos na cidade morreremos, mas se formos aos sírios, pode ser que nos mate, mas pode ser que nos deixe viver. E Deus usa esses leprosos que vão até o arraial dos sírios. E chegando lá, eles percebem que o acampamento está vazio. E o que é que aconteceu? Eles vêm, entram na tenda, comem, bebem, tiram de lá o ouro e a prata. E depois que eles tiram essas coisas, voltam, tiram de novo de outras tendas, mas depois eles dizem o seguinte, olha, Deus nos abençoou. E não podemos deixar que esta noite se passe. Ouça bem o que eu estou dizendo, eles dizem assim, fomos abençoados por Deus. E não podemos deixar que esta noite termine sem levar as boas novas, ou sem levar esta boa notícia aos que estão em Samaria. Eles estão dizendo o seguinte, o que estão em Samaria tem fome, o que estão em Samaria estão enfermos, precisam de alimento, de recursos, e nós sabemos que esse acampamento está vazio. E agora que Deus nos abençoou, nós vamos lá e vamos contar a Ele. E eles levam as boas novas. E mesmo ainda receosos, sem crer, sem ter muita confiança, eles vão até o arraial dos sírios e entendem que a provisão foi de Deus. Porque no meio da noite as escrituras vai nos dizer que Deus levantou um ruído como de cavalos, de carros de fogo, como um exército poderoso no meio do acampamento deles. E eles disseram, o rei de Israel se juntou com os outros e vieram contra nós, mas não entenderam que era Deus intervindo em favor do seu povo, porque Eliseu havia predito o seguinte, que amanhã, a esta hora, nós teremos abundância. Amanhã, a esta hora, nós teremos fartura nesta cidade, porque é o Senhor quem está dizendo. É o tempo de termos fé. Deus não precisa de circunstância. As circunstâncias hoje estão desfavoráveis, mas Deus independe disso para abençoar a mim e a você. Deus independe disso para abençoar a minha casa. Deus independe disso para abençoar a sua família. Deus independe disso para abençoar este Brasil. Deus tem levantado homens de Deus nesse país para nos abençoar. Então creia que tudo isso vai passar.
Esse coronavírus que chegou e assusta tantas pessoas, ei, é nada diante do grande Deus que servimos, é nada diante do Deus que temos adorado durante toda a nossa vida. E se você não tem feito isso, eu te convido nesta noite a se deixar ser atraído por esse amor, que não precisa de situação favorável para abençoar os seus. Eu quero dizer para você, quando a crise abalar a sua fé, quando a crise te fizer vulnerável, então eu te convido a olhar para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a olhar lá para o Gólgota, para a cruz do Calvário, e você vai ver que ela está vazia. Você vai ver que a cruz está vazia e o meu Senhor Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e Ele é a primícia dos que vivem, e nós viveremos com Ele. Por isso nós temos uma promessa de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não desanime, não perca a sua esperança, não perca a sua confiança em Deus. Deixe Deus trabalhar em favor da sua vida. Quando a crise se abater, quando tudo vier contra você, creia que há um Deus nos céus velando por ti, e que há um Espírito Santo desejando habitar em você e te fazer templo de Deus, para que Ele habite em você para sempre. Creia nesta palavra. Creia nesta palavra e confie que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje. Creia que Deus está provendo um dia melhor e que amanhã tudo isso que estamos vivendo vai nos servir de experiência para contarmos às gerações futuras, porque o Deus que servimos é um Deus grande, santo e poderoso para livrar o teu povo em meio a esta pandemia. Que Deus nos abençoe nesta noite, em o nome de Jesus.